Salve, salve galerinha! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, uma collab entre o Manual da Corrida e o Ibira Runners. Hoje é o 14º episódio já, estamos craque no assunto e como sempre aqui no MKPE Studio. Ele não é apenas um estúdio, né, do nosso querido Carlos Koji. Ele também é uma empresa que te ajuda a crescer no mundo digital, te dando mais amplitude e tendo mais visibilidade na internet. Fazendo a mesma coisa. É uma multifunção. É uma função múltipla de alcance, te ajudando a sair do 0 aos 100 mil inscritos aí em muito pouco tempo. E além disso também, temos que pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dependendo de que mídia vocês estiverem assistindo, no YouTube, no Spotify, nos agregadores de podcast aí, se inscrevam, deixem like e acompanhem a gente nas mídias sociais. E compartilha bastante, né? Compartilha com todo mundo. Se não compartilhar, o dedo cai e aí fica com o dedo a menos na mão. Então, hoje a gente tem quem aqui? O nosso querido Carlos Koji. Hoje a gente trouxe o Marcelo Fernandes, parceiro nosso lá do Ibira, mais um habitante do nosso planeta. Ele é corredor, empresário no ramo de gastronomia. Obrigado pela presença. Alegria em estar aqui, obrigado a vocês pelo convite, realmente uma satisfação enorme, gostei muito aqui do estúdio, já vou ver se eu converso com ele para ajudar a gente a divulgar mais os nossos negócios, os nossos restaurantes. Mas hoje, que legal estar aqui com você, obrigado pelo convite, a gente se encontra lá no parque, eu fazendo as minhas corridinhas, minhas caminhadas, refletindo logo cedinho. No nosso paraíso, né? Que paraíso, né? A gente um privilegiado. A gente é privilegiado. De ter o parque ali do lado. De ter o parque do nosso lado, né? Eu acho que mais privilégio ainda, sabe qual que é? Morar perto do parque e trabalhar perto do parque. Essa é uma benção que eu tenho, graças a Deus, porque os meus negócios, os restaurantes, estão muito próximos ali no Parque Ibirapuera. Conta um pouco aí, como é que o Parque do Ibira, o esporte, ele ajuda na sua vida pessoal, obviamente, claro, e nos seus negócios? Então, primeiramente, né, para mim é fundamental ter esse primeiro exercício, essa primeira caminhada, sabe? Dar aquela refletida, É muito gostoso andar ali no Ibira, né? Porque você tem uma concentração de uma energia muito boa, você consegue ver pessoas diferentes, eu encontro muitos clientes, muitos amigos, e aquilo te dá um ânimo e te dá uma... Puxa vida, preciso fazer isso de uma forma gostosa, de uma forma um pouco mais tranquila do que você está dentro de um escritório, está dentro do próprio restaurante, né? Então você consegue estar lá e você consegue ter uma nova perspectiva do seu negócio. E aí, eu acabei morando próximo ali, justamente para estar próximo do parque, mas principalmente dos restaurantes. A gente foi conseguindo estar, né, muito ao redor do parque do Ibira, para a gente atender os nossos amigos, os nossos atletas do Ibira, mas também a população ali da região da Vila Nova Conceição, de Moema, do Jardim Lusitânia, toda aquela área ali acaba frequentando os nossos restaurantes. A gente tem, né, a gente está bem centralizado ali, a gente começou com o Kinoshita, que é um restaurante japonês, está ali na Jacques Félix, com a Domingos Fernandes, um japonês diferenciado, realmente, a gente valoriza muito a sazonalidade, né, o conceito do omakase, que é o chefe vai fazer as iguarias que tem naquela estação para você. Claro que também a gente tem os sushis, os sashimis. Acho que é a melhor harmonização, né? Corrida e comida, né, Marcelo? Saindo da corrida direto para a comida. Não é? É bom que tá do ladinho ali, já vai correndo já. Aliás, né, eu tô vendo que vocês conseguem se manter assim, porque esse aqui come, mas como o cara é magrinho, como o cara, você também, né? Tô te conhecendo 30 km por dia aí correndo, ele pode comer o que ele quiser. Que é impressionante, né? A disciplina, a rotina dele, né? Eu admiro muito. Acho que tem uma coisa que é muito importante, acho que na vida mesmo, é a disciplina, e isso leva para tudo. Então, se a gente inicia o dia com uma caminhada, já é um ato de disciplina. Então, você acordou e tem esse tipo de compromisso com você mesmo, você já iniciou o dia muito bem, né? Você vou acordar e vou ir até o parque todos os dias, fazer uma meia hora que seja, mas é a minha disciplina comigo mesmo. E ali já sai muita coisa, né? Você pensa na vida. Professor, é fundamental isso, porque eu vejo toda vez, por um motivo ou outro, eu não consegui fazer, né, a minha caminhada, a minha corridinha no Ibira, não é a mesma coisa, sabe? O dia termina, você mais tenso, mais desgastado, a sua tolerância é menor. Então, realmente, você ter essa disciplina e colocar na rotina,
né? Nem que for uma caminhada curta, te dá uma outra perspectiva, te dá uma outra performance no dia a dia. Para os moradores da região, com certeza já conhecem as casas do Marcelo. E para quem não conhece, eu vou falar aqui rapidamente ali o que está próximo do Ibira. Depois o Marcelo explica a especialidade de cada um. Tem um Kinoshita que ele já começou a falar, ele vai terminar de falar, que é japa, óbvio. O Foglia, que é italiano. Mercearia do Francês, que é francês. E o Tradi, que é uma hamburgueria premium, que eu já fui lá algumas vezes, e é sensacional. Conta a história aí de cada uma dessas casas. Então vamos lá. Você gosta de tudo, né? Eu gosto de tudo, eu tenho que correr muito. É por isso que você me vê bastante no parque ali, porque senão... Então, o meu primeiro restaurante foi lá atrás, eu comecei e montei o Dom, junto com o Alex Atala. E depois do Dom, eu tive um imprevisto na minha empresa de higiene, limpeza e descartável. A gente teve um grande sinistro, um incêndio, e a minha pólice não cobria, o nosso... Enfim, aí saí do ramo, mas depois voltei montando a mercearia do Francês, que hoje praticamente nós estamos com o pé no Parque Ibirapuera. 600 metros do portão 6, ali da... Afonso Brás com a Quarto Centenário. Quarto Centenário. Atravessar, você já está ali no... Então, assim que a gente está até fazendo uma mudança, né? Você está acompanhando ali a reforma, justamente para a gente ter mais essa atmosfera do Parque do Ibira, né? Então, as pessoas passam bastante por lá, e a gente estava um pouquinho assim mais fechadinho, então a gente está abrindo... Mais reservado, né? Mais reservado, né? Então a gente está deixando aberto, mesmo que as pessoas chegarem, comer o seu açaí, uma água de coco, a sua proteína... Café da manhã. Mas você sabe que no Ibira, a turma não vai só de manhã, né? É impressionante. É de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, à tarde. Os meus colaboradores mesmo, né? Eles vão lá para o Ibira para poder dar uma espairecida, para poder dar uma caminhada, refletir, abraçar uma árvore, né? Então, e tem também no final da tarde, à noitezinha. Então, a mercearia vai ter essa vocação, né? De trazer um pouco essa tranquilidade do Ibira, mas ter ali uma comidinha gostosa, um lanchinho, Eu já fui lá algumas vezes, tanto no café da manhã, no almoço e no jantar. Você nos prestigia bastante. Hoje corre de manhã e come. Não, ele precisa... Corre de tarde, come, corre de noite, não, come. Mas precisa para poder ter energia, né? Tem que encher o tanque todo dia. Gente, Aí a gente tem o Folha, né, que é a nossa forneria pizzaria, que está muito pertinho também, está ali na Domingos Fernandes, que a gente pensando também nessa questão, né, de proporcionar o melhor, de ter uma experiência na saúde. As nossas massas, né, elas têm no mínimo 48 horas de fermentação para que realmente ela consiga, na hora que você comer, sabe, você come, você vê que tem um diferencial. A gente é muito atento, né, com essa questão de colocar o que a gente tem de melhor. Então a qualidade para a gente é o fruto fundamental. A gente não está não estamos em busca de quantidade, e sim de qualidade. Temos o Trad, que é a nossa hamburgueria, que também está muito pertinho ali no Diogo Jaco. Na Praça Milão ali, né? Exatamente, na rua ali. Na rua ali, que a gente valoriza também muito bem. É um naco de carne, né? Uma suculência. Ali, né? Na Vila Nova, para quem não sabe. O Trad está a 400 metros do Mercearia do Francês. Isso aí está muito próximo, né? Então a gente tenta ter assim, o melhor da gastronomia, não só realmente para os amigos, para os atletas, para a turma que está no Parque Ibirapuera, mas para toda a região da Vila Nova, de Moema, né? Então é um ponto muito interessante a gente poder se nutrir, ter uma diversão, ter uma experiência, mas com uma atmosfera muito próxima do parque ali, que tem... Essa energia é impagável, né? Energia impagável. O próprio bairro ali, ele é muito arborizado. Arborizado. Sim. A gente até fez um trabalho muito bacana ali na mercearia. Não sei se você reparou, a gente plantou várias árvores, né? Claro, tem informação, mas justamente para a gente ter essa atmosfera do parque um pouquinho ali na nossa região. Exatamente. Então, né, para a gente é uma satisfação receber, né, a turma do parque, que eu vejo que eles têm a tranquilidade, sabe? Depois do exercício, chegar lá um pouquinho mais... né, e relaxar e curtir ali o momento das nossas casas. E não tem esse protocolo, não, né? Pode chegar da forma como for, de bike também. Vejo que a turma tem chegado querendo ou não, né? De... É a nossa praia, né? É a nossa praia. É a nossa praia. Porque já dizia Velhas Virgens, praia de Paulista é o bar, né?
É o parque, né? É o Ibira, mas também as nossas casas, os Sim. nossos restaurantes. Né? A gente, Porque a gente sai de um e vai pro outro, né? É a nossa diversão, é um prazer. E o que surgiu antes? O amor com o esporte ou o amor pra gastronomia? Foram paralelos. Eu sempre tive, né, essa vocação para o esporte, né? Meu pai era bastante gostava de jogar futebol, gostava de correr, de caminhar, e a gastronomia vem por uma vocação familiar dos meus avós maternos, que todo domingo eu já tinha minha avó preparando o molho de tomate, preparando a pasta, fazia a gente... Jamais meu avô permitia comprar o queijo ralado, a gente tinha que comprar o queijo em peça e a gente ralar naquele ralador. Quantas vezes eu... Então, e a queijo, pedaço de dedo junto, unha, tudo. Isso, de fato, isso dá qualidade. Fui realmente conciliando, porque eu vi a necessidade da gente ter o esporte aliado com a gastronomia. E vejo que os meus filhos, felizmente, estão seguindo esse passo, esses passos. É muito bom, né? Muito vem da família, assim, você vê que seus filhos estão indo junto. Vou falar, também. Os meninos estão mais disciplinados do que eu. Fazem questão, né, de ter a dieta deles, de ter o exercício, de fazer o aeróbico, de fazer toda a questão também de musculação. É uma geração diferente, né? Estão comprometidos, Koji. Impressionante. Impressionante, eu vejo isso. Porque eu acho que na nossa geração mais velha, a gente só procurava esporte para combater alguma obesidade. Exatamente. Era até uma recomendação. Se você não fizer isso, você vai ficar mais... Né? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Era uma obrigação. Hoje não, né? Hoje passa... Eu tenho uma consciência. Uma consciência. Uma prevenção. Né? Uma prevenção. Mas, principalmente, eu vejo que isso também faz muito bem no dia a dia deles. Né? Eu vejo até na questão da paciência, da tolerância, né? O esporte está trazendo para eles essa tranquilidade, né? A rotina, a disciplina, de uma forma muito boa. Eu acho que o esporte, tem alguns ensinamentos, se a gente prestar atenção, muito importantes para a vida, né? Eu acho que para o negócio, para o namorado, para a esposa, para o marido, para a filha, acho que para tudo, que tudo leva tempo, né? Você não vai conseguir correr 5 quilômetros de um dia para o outro. Você não vai conseguir correr 30 quilômetros de um dia para o outro, fazer uma maratona de um dia para o outro. Não vai conseguir abrir um restaurante de Você não vai conseguir abrir um restaurante de sucesso em 5 meses. Não é. Você não existe. Eu acho que o esporte ele traz isso como um benefício de gestão, né? De qualquer coisa da sua vida. Seja na família, seja no negócio, seja em algum curso, seja em tudo, né? Sim. O esporte te dá isso. E o mais importante que nem sempre você vai ganhar. E aí, cada não que você recebe da vida, aí que está o crescimento da maturidade, da experiência. E aí uma frustração, né? A frustração. Você vai, né, tendo essa inteligência de falar, puxa vida, até não, é uma pequena lesão, você está determinado em fazer. Mas aí você se lesiona, fala, como é que eu faço agora? Então agora eu vou fazer natação. Agora eu buscando, né? Tem que fazer uma fisioterapia, tenho que... Porque, de fato, né, eu já tive algumas lesões, né? Eu adoro tênis, não jogo mais, e fui substituindo, né? Fui buscando alguns que não impactasse tanto para o meu ombro e para o meu joelho. Sim. Né? Então, hoje, a corrida leve, a caminhada, me traz um bem-estar fundamental. O exercício, a musculação, tudo também me faz bem para a coluna, né? Então, são situações que me deixam muito confortáveis no dia a dia, e o dia, por algum motivo, eu não fiz, eu sinto no final da tarde. À noite, eu não durmo bem, sabe? Que fez falta, né? Fez falta aquele carinho, né? Fez falta aquela atmosfera. Fala, puxa vida, o que aconteceu hoje que as coisas não... Aí eu não fiz tal coisa, né? Não fiz a caminhada com o tempo que eu tinha que ter feito, não fiz o exercício. Eu acho que isso é muito importante. O que eu sinto também é que hoje em dia a alimentação também está muito rica com informações do que você precisa para o seu organismo. Né? Até vejo isso com os meus meninos. Eles fazem questão de comer as proteínas, né, o carboidrato, mas de uma forma um pouco mais consciente.
né? Na nossa Na nossa época, época de né? criança, imagina, a gente tinha em casa, a gente comia. Comia. Ninguém se importava se tinha o suficiente de vitamina ou se tinha o suficiente de Nada. proteína. Ah, era um bife. Por quê? Porque tinha 5 bifes, era um para cada um de Exato. casa. Quando não tinha que dividir, né? Dividir o bife, exatamente. Então, hoje, se o meu bife tem 130 gramas, eu tenho que tirar 30 porque a minha porção do almoço são 100 gramas. Marcelo, exatamente isso. Eu vejo meus filhos, eles têm até, claro, minha esposa, a Juliana, pesa, né? Então eles estão conseguindo ter essa preocupação. Isso vai refletir para eles no futuro deles de uma forma muito importante para a saúde, para o corpo, para o organismo deles. Agora, eles conciliam também bastante a musculação em conjunto com o aeróbico e com a alimentação. E eu estou seguindo os passos. Ou seja, os filhos agora estão me pegando no pé. Pai, olha isso, pai, olha aquilo. E quando eu consigo completar, porra, pai, parabéns, sabe? Eles ficam entusiasmados por eu ter realizado. E aí vem aquela sensação de que você estava comentando, né? De conseguir alcançar os objetivos. Conta pra gente aqui, ó. Acho que a gastronomia é um dos negócios mais desafiadores. Porque é um negócio que realmente, assim, ali é uma conta de matemática para quem não sabe. A gente está falando aqui de gramas, né, de bife, essas coisas. Tem uma coisa chamada na gastronomia que chama ficha técnica. É a tal da planilha de corredores, é a tal do planejamento de qualquer atividade. E a ficha técnica, ela é um dos pilares importantes da gastronomia. O que seria uma ficha técnica? Eu vou falar rapidamente, o Marcelo vai destrinchar isso. Um PF, tá? Arroz, feijão, bife e salada. Para você chegar no número de 40 reais de venda de um negócio desse, o preço de custo disso tem que ficar entre 25% e 30%. E aí você pega o bife de 100 gramas, tem que estar dentro desses 25% e 30%. O arroz também, tem que ser tudo muito dimensionado. Por que isso? Porque assim, senão não fecha a conta no final do mês. Então assim, existe uma matemática, gastronomia não é só arte, não é só você ir lá criar um prato. Não é só emoção, não é só o ambiente, não é só o status do negócio. Realmente. Não tem... Isso eu acho que é uma pequena parte, né? Tem a parte de legislação, do ambiente, vigilância sanitária. Se a gente for entrar nessa nuance, é uma ultramaratona. Isso que eu ia falar. O limite é a ultramaratona, é isso que você tem várias etapas. O restaurante ainda tem um pouco mais, porque ele depende dos seus fornecedores para que ele entregue os insumos no horário, porque você tem que transformar, você tem que servir e receber, muitas vezes, num prazo menor do que 3 horas. E quando ele é bom, esse menino já foi do ramo, e eu vejo que ele é saudoso quando ele fala do ramo, porque ele já passou por isso, já sabe o quanto que é as nossas dificuldades, e no dia a dia para fechar a conta e trazer resultado, e muitas vezes esse resultado não vai para o bolso do proprietário, vai para manutenção, vai para uma reforma que você tem que fazer para poder realmente atender melhor os seus clientes. Então é uma linha do tempo que realmente exige muito. Mas o prazer de você ver a satisfação dos seus clientes se nutrindo, saírem felizes, supre qualquer desgaste que você possa ter. E é isso que me motiva, né? Porque felizmente os nossos negócios, a gente vê bastante clientes felizes, saindo satisfeitos, saindo contentes e retornando, trazendo seus familiares, amigos, indicando. Então essa é a maior satisfação que a gente pode ter com os nossos negócios. Mas o dia a dia não é fácil. É um desafio constante e ainda mais de uns tempos para cá, né? Você falou de legislação, vigilância sanitária, envolve uma série de coisas que isso é condição. Não dá para burlar, não dá para você... Porque a gente já tem tantos outros problemas dentro do nosso negócio, dentro da alimentação fora do lar, que você acaba focado nisso. Então não dá para, não vou fazer isso, não vou ter essa situação, vou fazer aqui Não pode, porque senão você não consegue ter a determinação de ter uma maior atenção aonde você tem que estar focado.
que é justamente na gestão da alimentação, junto com a arte de receber. A arte de receber é fundamental no restaurante, né? Você tem que ter essa aptidão de se doar ao seu cliente para ele se sentir ali acolhido. E pós-pandemia, a gente não quer só acolher, a gente quer ter um encantamento, né? Então, são desafios que é como uma maratona, né? Você vai se desafiando, você vai tentando buscar um pouquinho mais além do seu limite. Vai melhorando o tempo. Melhorando o tempo. Vai chegando com menos cansaço. Menos cansaço, você vai ficando mais seguro no dia a dia. Estou 26 anos no ramo, né? Então, você está seguro? Ainda não, né? Porque cada vez mais você vai arrumando aí alguns desafios para a gente poder tentar surpreender os nossos clientes, os nossos amigos e trazer um pouco mais esse clima que é tão bacana ali do Ibira para dentro dos nossos negócios. Que eu acho que isso também é muito importante, né? Você tem um verde, você tem uma atmosfera. Fala, conta para mim, como é que é criar, fazer parte de do Dom, né? Um dos restaurantes mais icônicos, né? Brasileiros, né? Foi muito bacana, porque, de fato, né, o Alex é genial, né? É um chefe extremamente fora da caixa, né? Realmente, além de ter uma cultura muito vasta internacional, ele tem uma criação muito, muito especial. E o Alex é também atleta, viu? O Alex luta, o Alex não é fácil, não gosta de mergulhar, justamente para isso também, né? Para poder ter a possibilidade de ter essa tranquilidade de focar na sua cozinha. O Dom nasceu de uma forma muito bacana, onde eu fui num restaurante onde o Alex tinha, que era um restaurante Na Mesa, e aí ele falou, poxa vida, eu estou montando um novo negócio, e eu tinha tido uma frustração com a globalização, acabei perdendo uma grande representação de uma indústria química. Então eu estava ali um pouco perdido, tal, e como eu já tinha essa vocação através dos meus avós maternos, o Alex falou, não, eu vou montar um negócio aqui, assim, assim, porque eu queria montar alguma coisa em Salvador, que meu irmão tinha ido para Salvador, ele assumiu uma diretoria de um banco. Eu falei, vamos para lá, para a gente ficar próximo e tal. Ele falou, mas peraí, Salvador, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Ele falou, termina de comer, eu vou te levar num lugar aí. Aí me levou ali na Barão de Capanema, ele já tinha um sócio, o Renato, e aí a gente acabou, né, unindo forças e montamos o Dom com o propósito de ser realmente uma referência, não só nacional, mas internacional. E aí depois que veio essa questão da minha empresa, que a gente teve esse ocorrido, aí eu saí um pouco do ramo, daí depois eu voltei, montei a Mercearia do Francês, depois o Kinoshita, aí depois eu montei o Clos d'Etapas, não sei se vocês lembram do Clos d'Etapas, que era ali na Espanhol, aí depois montamos o Átimo, daí depois do Átimo o Tradi, depois a Paneteria Timino, e algumas coisas foram acontecendo com a pandemia, realmente foi uma coisa que nos trouxe aí uma situação inesperada. Eu já passei por algumas situações, né? Como eu trabalhava no banco, né? Com o plano Collor, aquela coisa toda, mas ali era uma questão econômica, financeira. A pandemia era uma coisa desconhecida, que era sanitária, emocional, financeira. De repente você ficou dentro da sua casa e não sabia o dia de amanhã, né? E a gente naquela ocasião estávamos com próximo de 360 colaboradores e preservar essas vidas, né, direto, né? Imagina os indiretos. Sim. E a nossa especialidade realmente era alimentação fora do lar, né? A gente não tinha esse acento para alimentação dentro do lar. E aí realmente na diversidade que veio a oportunidade de a gente montar o delivery. E aí com isso a gente conseguiu ir para dentro do lar, mas levando um propósito de bastante acolhimento, de bastante carinho dentro da comida. E aí no Trad a gente desenvolveu, né, embalagens maravilhosas. A gente tem um sócio que é o Lierson, que a gente nasceu no Ipiranga, né? Então a gente tinha o único nosso assim
a oportunidade que a gente tinha de ir numa lanchonete era no Seu Oswaldo. Não sei se vocês já ouviram do Seu Oswaldo. Eu vi um YouTube do Lierso. Exatamente. Contando né? toda a história. Toda a história. E aí o Lierso, né, com a genialidade dele, foi pesquisar, e a gente conseguiu criar umas embalagens com microfuros para que saísse o vapor e só mantivesse o calor. Então, com isso, a gente conseguiu levar, né, o sanduíche... A experiência de comer ali ao vivo. A batatinha, sabe, super crocante. Então, a gente tinha um carinho, né, a embalagem com refrigerante, ou com a água, ou com a sobremesa, e a parte para não poder ficar próximo, que era gelado. Então, tudo isso foi trazendo para a gente uma experiência. A gente foi entrando cada vez mais dentro do lar, e pós-pandemia, a gente já estava bem conhecido e a gente foi abrindo várias unidades. Hoje a gente tem do Trad, temos já 10 unidades espalhadas aí por Nossa, São uma Paulo. potência. Não está ainda, né? Mas a gente está crescendo, está investindo. A gente vê como, com o esporte, como a corrida, né? A superação, como é importante você ter essa determinação, ter essa resiliência, né? Que foi um momento muito impactante, né? A pandemia. A gente não podia ir no Ibira. Né? Não, que absurdo. Tava fechado. Cara, Lembra? A gente tinha que vários- correr por fora ali, lembra? Fora. Vários dias eu fui lá por fora. Não que é gostoso correr por fora Sim. ali, né? A gente tem também ali um trajeto ali, a gente já fez uma. Sim, sim. Né? Tem a sua. Mas claro que é gostoso você estar ali também dentro, né? Pra ir Tem a estrutura. Pra ir no banheiro, dentro, né? água, Você pode. banheiro. Água, tudo, tem toda ali uma situação. E você não podia entrar no parque. Imagina que. Né, que Surreal. né, imagina as coisas que nós passamos, vamos deixar até para o passado, hein? Sim, Vamos lembrar que sim. já é passado já, e Sim. vamos olhar para frente, prosperar, principalmente a gente ter, né, saúde, ter determinação, da gente ter realmente essa frequência do esporte dentro de uma atmosfera que a gente consiga depois se nutrir bem. Uma coisa que a gente estava até se falando antes de a gente iniciar aí nossa sessão de gravação, que era o que a gente teve lá de transição, né? Tinha-se uma época onde tudo era ao vivo, tudo era junto ali, sentava na mesa junto para uma refeição e tudo mais. Aí chegou a fase que teve todo mundo ficar em casa e a gente acostumou com o fato de estar online, de estar em casa, de estar numa call, de estar alguma coisa. E hoje a gente está numa outra fase que eu enxergo cara, eu não quero mais ficar em casa. Eu quero ver as pessoas de novo, eu quero sentar numa mesa para almoçar de novo. A tal da resenha, né? De ir no lugar, de sentir esse clima lá, tipo, pô, olha que iluminação legal, olha que mesa top aqui, olha... tudo que envolve esse fato de alimentação fora, né? De eu sair para almoçar. Antes eu falava assim, cara, eu só quero iFood, eu vou pedir iFood. E eu sou o cara que adora ficar em casa. Mas hoje eu sinto falta de ir almoçar em algum lugar. Chama minha esposa, minha filha ali, pô, hoje a gente vai almoçar não sei aonde. Vamos. A gente senta, fica 2, 3 horas ali fora Curte, de casa. né? Aproveite, né? Curte o momento de sair de casa para uma refeição, né? Ô, Marcelão, bem colocado, porque a gente tinha um momento que era incrível sair. Né? Você queria sair, queria... Aí com a pandemia, obviamente, você ficou recluso, mas também te trouxe uma zona de conforto muito forte. Né? Você começou a ter os aplicativos que te levam dentro de casa uma experiência muito especial, como se você fosse em algum restaurante, ou alguma experiência que você ia vivenciar no restaurante. E tem a questão também, né, de outras possibilidades, né, Netflix, né, o cinema, claro que é uma delícia, eu gosto de ir no cinema, mas você ter o conforto do lar também é uma delícia, né? Você acaba ficando ali, acaba, né, contemplando, mas isso hoje continua, mas sabe, a turma quer sair, a turma quer respirar, a turma quer interagir, quer ver, quer ser visto, quer praticar, né, quer usar, né, o seu tênis novo, né, quer ter aí um momento especial fora da sua casa. E eu estou vendo que isso está retomando. Até as reuniões, né? Claro que ainda a gente tem reuniões remotas, mas eu peço, vamos fazer, por favor, uma reunião presencial. Porque é bom isso aqui, ó. A gente está se olhando, está se vendo, né? A história do toque, a história do carinho, do calor. Né? Para mim está sendo uma experiência incrível estarmos aqui, né? Nesse estúdio super bacana, super montado. Estou vendo o carinho, né? Se a gente está virtualmente fazendo, né? A gente fica muito não frio, muda, né? fica uma coisa
né, do seu dia a dia, vai ser mais uma coisa. Né? Eu vim com carona aqui com o Koji, né? A gente veio conversando, trocando. Seu Na hora que vizinho a gente ali de chegou, rua. né? Pô, que lugar diferente, né? A gente curte isso, né? Então é muito gostoso essa mudança, felizmente, da turma querer sair, querer ter a experiência externa. Uma coisa importante também que eu tenho percebido, que cada vez mais as pessoas querem estar em área aberta. Até por isso, na mercearia do Francês, a gente está deixando aquela toda vai esquina. ficar fantástico. Mercearia do Francês, a 600 metros do Portão 6, ali na Quarta Centenário. Fica aqui o convite. Café da manhã, tá de sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Só chegar a partir das 7 da manhã. Isso aí. E fica até, sei lá, 10, 11. Até às 11, mas depois já entra emenda no com o almoço, que depois já emenda com o happy hour e já fica pro jantar. E assim, o ambiente ali ó, é fantástico. São 3 ambientes. Tem um ambiente externo, que ali ó, vai virar... Eu tô apelidando por conta de padoca do Marcelão ali, que vai ficar top, um espaço outdoor, vai virar tipo um aquário, você vai ter visão de quem tá lá da rua. Aí tem um espaço interno, que é mais privativo, e tem um salão interno para quem quiser... Que é o nosso bistrô, exatamente. Bistrô, quiser ficar perfeito. climatizado ali, né, o ar-condicionado. Ó, e mais legal, pet friendly. Ali fora. Ar-condicionado, já gostei da parte ali. Não, tem tudo. Não, tem de tudo. É que ele falou. Ele é meu sócio, viu? Eu tô achando que eu vou trazer ele pra... Eu acho que vou trazer ele de volta pro ramo, viu? Eu vou virar... Não, já. Eu sou embaixador das casas e vocês vão acompanhar ao longo aí do ano, desse ano todo, eu vou, dando um spoiler aqui, apresentar todos os pratos, como funciona a operação. Porque, assim, no nosso habitat ali do Parque de Ibira, o mais legal, sabe qual que é? A gente está correndo, a gente faz um treino, a gente se mata ali, a gente quer um momento de prazer. A gente já tem pressão no trabalho, pressão na família, pressão boa, não é? Pressão em vários outros pontos, cursos, etc. O dia a dia já tem um estresse, Já tem um estresse. E aí, é isso que a gente está falando agora, da gente... cuidar da gente. Uma comida de qualidade. Com comida de qualidade. Você sabe que é equilibrada, acessível. Também. Assim, ó, não... Vai por mim. Vocês vão acompanhar nessa trajetória que eu vou fazer. Eu vou apresentar prato por prato, os valores, como funciona, quais são os charmes de cada espaço que eles têm ali. E o mais legal é isso. Ser bem recebido, ter a boa comida, tá ali no bairro, a gente consegue fazer tudo a pé. Tudo a pé. E o mais legal é com a galera. E aí, mesmo se você não for da região lá do Ibira, se estiver um pouco mais longe, como eu não estou tão próximo ali, vale muito a pena você tirar um dia para você ir no parque, dar uma andada, uma caminhada, levar a família, almoça café, toma café. É uma programação, bem colocado. É uma programação. Você já faz, né, faz um passeio no parque, faz uma caminhada, traz o seu pet. Um tour esporte gastronômico. Ou vem de bike, sabe? Tá muito próximo. Que é o melhor, com esse boom aí da corrida, você que quer marcar um date, já marca uma caminhada no parque, datezinho. Olha aí. Cola na minha. Eu tô fora do mercado, mas assim, ó. Cola na minha. Saiu pela tangente agora, hein, Koji? Ainda bem que ele tá fora do mercado. Eu já não posso mais. Marca um rolê ali no Ibira. Falou, ó, a menor volta dá 3 quilômetros. Uma caminhadinha de 3K, uma aguinha de coco no parque, depois senta um pouquinho 7. Ali, vê a paisagem, vê os pássaros ali que tá no lago, depois sai pelo portão 7 ali, no Madureira, ali, ó. Já sai por ali, já pega... Marca 6 da tarde, rolezinho no Ibira. Olha aí. 40 minutos você faz o rolê ali, gostoso. Gostoso, calmo. E ali você já vai escolher, eu quero ir comer um hamburguinho. Tá lá perto. Tá ali perto, assim, ó. Dá 5 minutos do portão 7... ou 5 minutos do portão 6. Quero uma pizza leve. O que você faz, Koji? Vai no Folha. Olha aí. No Folha. E se eu quiser aquele lanchão happy hour? Koji, pra onde que eu vou, Koji? Tem 2 opções muito boas, tá? No Mercearia do Francês, que lá tem os drinks analcoólicos também. Tem. Que assim, ó, top. E tem o Trad, que fica na Praça Milão. Agora, uma ocasião especial. Ou simplesmente, se você gosta de japa, bem feito, é o que não chita. Não só isso. Se você quiser ir dar uma corridinha com o seu date lá
quer ir no Parque Ibirapuera, dar aquela corridinha, tem um vestiário agora ali, você pode levar uma troca de roupa, tomar um banho antes de ir lá pro Japinha lá, pra você ir mais à vontade, depois sair pra noite ali pra você ouvir uma música, Você pode ir alguma como você coisa. quiser, você será bem recebido em qualquer longe- casa. Né? Bom, o fato é o seguinte, como eu estou com dois aqui grandes embaixadores, o meu compromisso fica realmente não só receber bem quem está nos acompanhando, mas acolher com essa energia, com essa alegria e principalmente com esse encantamento. Pode ter certeza disso que a gente vai ter essa atmosfera, esse DNA que faz parte, e isso acontece realmente dentro daquele Ibira que é maravilhoso. E eu acho que é muito simples que a gente vê que isso é muito real, mesmo que a gente vê no olho dele aqui, que sempre brilha quando fala de alguma coisa, de algum tipo de detalhe e tudo mais. A gente tá mais aqui ao vivo com ele, acho que vocês vão ter esse tipo de sensação, mas a gente vê que brilha o olho toda vez que fala sobre Receber, sobre atender. gente, estar ao vivo, estar ali junto, estar do lado, ter um prato, ver o sorriso de um cliente quando tá saindo ali e tal. Nós que somos mais da internet aqui, desse mundo digital, o que a gente tem lá de métrica para que a gente saiba se tá bom, se não tá bom, são mais números, né? A gente não tem muito aquela coisa do o cara tá sorrindo quando tá vendo esse meu vídeo, o cara tá dando risada, não tá? Eu não faço ideia, sério. Mas ele tá no mundo presencial ali e tem uma outra métrica que é ver ali o seu cliente rindo na mesa, tá se divertindo, tá indo embora com aquela coisa do tipo, nossa, eu tô indo embora, mas quero vir de volta aqui, sabe? Essa é a nossa maior alegria, nossa maior realização. Não, é o DNA do nosso time, da nossa equipe, é quando os nossos clientes saem felizes e realizados e aquele clima gostoso de que quero mais e que vou voltar. Isso pra gente, olha, me deixa até realmente, né, que é esse o nosso desejo, que a gente quer que todo mundo realmente fique bem, fique contente. É que nem quando você termina uma corrida, né? Uma corrida que você está, um exercício, quando você termina, você fala, puxa vida, aquela realização dá uma satisfação. É isso que a gente sente com os nossos negócios. Misturando um pouco com o mundo ali real, com o digital, o que a gente estava até conversando outro dia sobre isso. Os comentários, quando você vai naquelas sites de avaliações e tudo, tem gente que acompanha muito, né? Até para saber Se vai valer a pena se vai valer a não pena vai. ir, vai ver o feedback. E aí conta pra gente, Marcelo, que assim, as palavras são muito frias, principalmente quando o comentário não é um comentário legal. E normalmente nem sempre é a realidade. Às vezes é, e esses pontos de atenção estão aí para ser corrigidos, porque o mundo é falível, sim, tá certo? As coisas acontecem, a gente vai sempre melhorando. A gente trabalha com o ser humano, isso é normal, qualquer ramo. Mas tem alguns comentários que eu vejo que é um pouco da personalidade do cliente ali, né? Porque eu vou até comentar um caso, sei lá. Eu estava almoçando, aí o cara estava almoçando sozinho ali e ele chamou o garçom falando que ele queria mudar de lugar porque tinha uma criança ali do lado. Só que a mesa que ele queria mudar já estava ocupado. Como é que... O que acontece? Boa pergunta. Essa Entendeu? é uma Como é que- situação... Eu tô tentando aqui assimilar, Não, mas Sabe? Aí esse tipo de cliente, ele deixa um comentário E não não tão só isso. real. Porque assim, a sua experiência, muitas vezes, ela independe do local que você tá. Ela é muito mais de acordo com a sua vibe nesse dia, que você não acordou bem, você tava no trânsito, xingou o cara, você bateu o carro, aí foi almoçar. Parece aquele almoço, não importa o que você faça, ele não vai ser bom. Isso. Porque tudo que veio antes dele ali foi tão ruim. Mas sabe, esse é um tema que legal você ter tido essa experiência, e eu vou falar assim, a crítica para nós é extremamente construtiva, a gente avalia, né? A gente inclusive debruça muito mais quando tem uma crítica construtiva, que ela pode ser negativa, mas nós vamos transformar para ela ser positiva. Claro que a gente está super também felizes com as críticas boas, né? Mas a gente mergulha muito mais nas críticas negativas para a gente ver como que a gente consegue corrigir. Mas a atmosfera de cada cliente, o maior desafio que a gente tem uma capacitação do nosso time, da nossa equipe, é entender como chegou esses clientes. Porque às vezes eles chegam com uma atmosfera um pouco mais, né, o dia não foi bom,
ou amanhã não tá bem, teve algum problema para deixar o carro ali já com o nosso valet. Então, assim que a gente já capacita o nosso valet para já ter ali um calor no recebimento. Bom dia, boa tarde, bem-vindo, né? Vamos deixar o seu carro estacionadinho, tudo direitinho. Quando chega a ter um recebimento. E a gente tem que analisar isso muito rápido, né? Porque pode ser que não está num clima bacana. Quantas vezes a gente já recebeu clientes que o casal não está legal, né? Sabe, tá ali né? E aos pouquinhos a gente vai servindo, vai indo, vai transformando, vai acalmando. Vai antecipando algumas situações e a gente vai revertendo e o casal sai bem. Ou quantas vezes já aconteceu de chegar assim executivos para tentar fechar o negócio um pouco mais tenso, mais fechado na hora do almoço, e a gente vai respeitando o limite, vamos vendo, olha, o senhor quer mais isso, o senhor não quer, né? De repente acalma, aterriza e fica tudo bem, e saem felizes. E eles nem percebem isso, mas ele chegou, né, depois sai leve, sai contente, né? Então a gente tem que ter essa análise e temos que respeitar o cliente. E a gente tem um lema que é o nosso DNA. Algumas vezes o cliente não tem a razão, mas sempre ele vai ter a preferência. Então, no final da conta, ele tem a razão. Sim. Né? Então, o nosso time tem que entender isso. Agora, tem coisas que fogem de como a gente adaptar demandas e situações de atender o que o cliente precisa. Né? Então, é o nosso dia a dia, né? Que não é fácil, né? Porque realmente, às vezes, a gente recebe, né, alguma demanda ou alguma crítica que deixa a gente, de fato, puxa vida, né? Caramba, né? Não podia ter tido esse diálogo antes, não podia ter do que expor, né? E a gente não ter como resolver. Porque hoje em dia é muito fácil, né? As redes sociais, né? A comunicação é muito rápida, mas o nosso dia a dia é muito difícil. E claro que a gente pode escorregar, claro que a gente pode ter alguma situação que foge dos nossos controles e não permite a gente dar o nosso melhor naquele momento para uma determinada situação que foge dos nossos, né, do nosso controle. Né? O que eu acho que é muito importante é a gente entender que, por mais que tenha câmera, microfone, carro, equipamento, celular, no fundo de tudo sempre tem um ser humano ali. Então, a pessoa que está indo almoçar ali é um ser humano, que pode estar num dia ruim. A pessoa que está atendendo quem foi almoçar também é um ser humano, também pode estar num dia ruim, que brigou com a esposa antes de sair de casa, com o marido, que chutou a quina do móvel ali com o dedo, tá com o dedo inchado doendo, mas tá lá. Então, é a empatia, que é muito importante, né? De você entender que as relações, independente de serem digitais ou não, elas são por pessoas, né? Tem uma pessoa ali atrás que tá te escrevendo alguma coisa, que tá tendo um vídeo seu ali, alguma coisa. Tem uma pessoa que tá indo almoçar, tem uma pessoa que tá no atendimento de quem foi almoçar. Então, se a gente entende isso, tudo fica mais simples pra gente lidar, né? Do tipo, não vou destratar esse atendente que me disse algo que eu não achei muito legal, porque ele é um ser humano que pode estar num dia muito ruim. Eu vou entender o que está acontecendo, eu vou até, senta aqui do meu lado, vamos almoçar junto, que você está precisando no almoço junto comigo também. Então, e a internet, ela exponenciou um lado negativo de todo mundo, né? Do tipo, eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu tô falando com uma tela de celular. E você não tá falando com uma tela de celular, você tá falando com uma pessoa que tá lendo aquela mensagem do outro lado para tentar te ajudar do melhor jeito possível. Né? Eu concordo com você. São duas coisas, né? A gente pode ter a questão do bem e a questão do mal, e elas andam muito próximo, né? E, de fato, a gente tem os nossos colaboradores que a gente, né, querem que eles cheguem bem, querem que eles respirem, que eles estejam preparados para dar o seu melhor, né? Se doar mesmo, né? Então, já é uma aptidão no nosso recrutamento, nas nossas... A turma nossa de RH já absorve isso para ver se a pessoa tem essa oferta mesmo, para se doar, essa habilidade, que é uma habilidade mesmo. Né? É uma situação... Quase que de psicólogo. Quase. Lidar com pessoas. Quando não, né? Lidar com pessoas,
Agora, humanizar é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, porque de fato, muitas vezes ainda as pessoas estão comendo e estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa, estão ali no dia a dia, porque é muito dinâmico mesmo, né? E a informação hoje está muito rápida, né? Então as pessoas não podem, né? Mas a gente está cada vez mais tentando que as pessoas deixem um pouquinho, né, a questão digital e curta aquele momento na mesa, sabe? De trocar, de conversar, de olhar nos olhos, de sentir, né, o sabor, de sentir um atendimento, né, de ter ali uma emoção diferenciada como experiência que marque, que não precise tanto, né? Agora, claro que é gostoso também de pegar, né, tirar uma foto, olha o que eu estou comendo aqui, olha que bacana, né? E a gente tenta realmente que todos os nossos negócios transmitam uma super experiência com encantamento e acolhimento. E a gente tenta fazer isso diariamente, né? São os desafios dos nossos negócios. E eu fico meio pensando aqui agora, eu falo assim, eu sempre tô do outro lado, né? De quem tá indo lá pra ir almoçar, pra fazer um lanche e tudo mais, e eu tiro essas fotos do alimento. Agora me veio aquele insight, acho que deve ser muito bom para quem tá no atendimento do outro lado, né? Assim, nossa, o cara tá tirando foto do prato que eu fiz, olha lá que legal, porque eu tenho um tipo de visão que a alimentação ela é muito mais do que suprir uma necessidade sua básica, né? É a apresentação do seu alimento ali e tal. No meu caso, acho que é muito mais importante do que às vezes o que tem de sabor ali. Obviamente que o sabor é uma puta experiência legal, assim, mas se tem um prato que vem bonito, já é aquela coisa do... Cara, é muito difícil aquilo ali não ser bom. Legal isso, porque é uma construção de fatores, né? Porque, claro, você tem que, primeiro de tudo, receber uma boa matéria-prima. Aí essa matéria-prima chega, você já tem que começar, né, ter um processo, né? Eu vou fazer toda a questão, né, de higienização. Aí quando chega para o chefe, para a equipe de cozinha, eles têm que colocar uma energia, tem que colocar um amor, tem que colocar ali uma satisfação para poder fazer, para poder servir isso. Porque às vezes não é só colocar sal, azeite, não. Tem que ser feito com muito amor, tem que ser feito com uma energia muito boa, porque isso, quando a pessoa chega o prato bem montado, bacana, com sabor, essa impressão fica, e quando ele coloca na boca, ele vai sentir isso. Sabe? Dá para saber. E isso até de um prato chique, até de um hambúrguer. Claro, não, para tudo. Quantas vezes você não foi no mesmo lugar e você teve uma experiência incrível, no outro dia, no mesmo lugar, com a mesma coisa que você comeu, você fala assim, nossa, hoje não tá tão bom quanto estava. A gente até comentou sobre isso agora, vindo, né? Você vai, né? Por exemplo, a gente tem uma rede de hamburguerias, né? Do Trad. Então, o nosso desafio é que todas as unidades tenham a mesma atmosfera, o mesmo acolhimento, a mesma qualidade, o mesmo sabor, quer na música, quer no ambiente, quer na suculência da carne do hambúrguer, no pão de fermentação, né? Então, tudo isso é um desafio, meu amigo, para você colocar todos esses processos de uma forma única. Nossa, infinito. Senhora. Eu já falando, porque lá no fundo tem seres humanos que estão em lojas diferentes, que são seres humanos diferentes, Claro, passaram por situações diferentes, tiveram dias diferentes, mas você tem que manter o mesmo tipo de padrão para... E hoje, pra né, tudo, né? gente, a gente está passando por situações, né? A questão do trânsito, a questão da segurança, a questão do dia a dia, de interpretação, né? E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então a gente tem colaboradores que demoram uma hora e pouco, no mínimo, para chegar, né? Então, É desafiador. É desafiador. Então, sabe? Mas assim, faz parte, né? A gente tem que realmente ver de uma forma um pouco... Não podemos somatizar tanto, né? E tentar colocar isso como os desafios de realizações, como você completa uma corrida, ou Sim. quando você completa um exercício, né? Aqueles 45, 60 minutos que você se determina a fazer uma esteira, a fazer uma musculação. Sabe quando você termina, você se sente realizado? É a experiência, a jornada que a gente tem dentro dos restaurantes, quando a gente consegue terminar aquilo para o cliente levanta e vai embora feliz. É isso que a gente realiza e é isso que a gente quer cada vez mais estar realizando nos nossos negócios, nos nossos restaurantes. Muito legal o nosso bate-papo aqui. Poxa, viu? eu que agradeço, obrigado aí por vocês, né? Não sei como a gente está de tempo A aí. gente tem ainda uma sobrinha aí, eu queria
e o que você tem de metas agora para o seu negócio ali? Para onde você quer chegar ali? Boa pergunta, hein? Vocês estão me tirando aqui da zona de conforto. Você sabe que no ano passado a gente estava com uma perspectiva de crescimento e expansão para este ano, de algumas marcas e principalmente tentar pensar em situações e projetos diferentes. Mas a gente teve uma situação bastante interessante de rever, fazer uma retrospectiva e fazer melhorias dentro do nosso negócio mesmo, para depois de pensar em expansão e em crescimento. Até por isso, essa pequena mudança e intervenção ali na mercearia do Francês, que já vinha bem, estava incrível, né? Você acompanha Sim. lá, estava muito bacana, mas a gente teve demandas de clientes, de amigos. Puxa, Marcelo, a gente quer voltar do parque, a gente quer voltar do Ibira, sabe? A gente quer ter um lugar aqui rápido, a gente quer ter uma água de coco gostosa, a gente quer ter um ambiente tranquilo. Puxa, a gente tem que dar a volta, tem que isso. Não dá para abrir aqui, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Opa, peraí, vamos trazer uma solução rápida. Então, todas essas demandazinhas, né, no próprio Folha também, a gente está revendo a questão do cardápio, vamos diminuir, deixar um cardápio mais sugestivo, mas mais dinâmico. Toda a questão de bebidas, de vinhos, de drinks. Então, a gente preferiu mergulhar dentro dos nossos negócios, fazer as correções para ficarmos mais enxutos, para dar melhor para o nosso cliente, para a nossa equipe estar muito mais bem treinada, capacitada e formada. Né? Quando você diminui, quando você compacta, você consegue ter um treinamento, né, mais focado. Né? Os nossos cardápios estão um pouquinho mais extensos, né? Tem muitas opções que a gente vai enxugar um pouquinho mais para a gente poder ter um atendimento muito mais eficiente, muito mais dinâmico, mas principalmente com que a gente não abre mão, que é com esse acolhimento, com esse carinho. Né? Isso daí é ótimo. Eu tenho um grande problema de escolha quando eu vou em algum restaurante, tem tanta opção, você se perde ali. Até você escolher, você demora mais do que para você comer. E são boas opções, né? Porque nós estamos nesse desafio. O que nós vamos tirar? E aí a gente entra na questão da matemática. Peraí, vamos pegar os 3 últimos meses. Exatamente. Né? O que está saindo mais? Mas tá tem saindo pratos menos? que a gente tem afinidade. Né? Então, por exemplo, puxa, mas isso aqui a gente não pode tirar porque eu gosto. Tudo bem, você pode gostar, mas o seu público, o seu cliente não está gostando. E a gente tem que, para o negócio ser bem sucedido, a gente tem que ter realmente esse analítico do que o público está gostando. E você tem que seguir isso. Né? Você não pode correr contra. Né? Você não pode nadar contra a correnteza. Você até pode, mas você vai se cansar, você vai se desgastar e talvez você não vai chegar aonde você deseja chegar. Então, no final das contas é resultado. Resultado, tem que dar. Porque senão, como que você vai remunerar os seus colaboradores, os seus fornecedores, os impostos, todas essas obrigações? E isso para a gente é fundamental. Né? A gente só dá o passo, né? A gente só dá a segunda pisada na hora que você está firme com a primeira. Né? Esse é o princípio nosso e por isso que a gente consegue fazer uma retrospectiva e ver como foi esses tempos e ver como que a gente faz essa correção. Né? Agora, o TRAD, a gente vai fazer uma unidade ali próximo mais da gente, ali na Atílio Inocente. Do lado de casa ali. Exatamente. A gente vai fazer uma unidade presencial e um delivery ali, porque a gente viu uma carência naquela região, que está crescendo muito. Né? Falei, opa, então, claro que se aparecer alguma oportunidade de expansão, de crescimento, a gente vai analisar dentro das nossas possibilidades, e não é só as possibilidades financeiras, é possibilidade também de pessoas, de equipe, Sim. que cada vez mais pessoas, que é fundamental para o nosso negócio, está difícil. E assim, eu tinha um lema anteriormente que tudo, né, as coisas não precisavam depender de mim, não tem que depender de mim, mas pessoas é insubstituível. Né? Você pode trocar uma coisa, uma outra coisa, mas pessoas não dá, porque a gente quer ter esse atendimento, esse acolhimento, e são pessoas. Né? Então, primeiro, antes da gente ver uma nova unidade, a gente tem que ter uma equipe capacitada para poder operar. Né? Então, não é só uma questão mais financeira,
né? Você tem que, claro que é importante a questão financeira, mas é fundamental você ter equipe para manter o seu DNA e dar o que os clientes estão em busca, que é esse acolhimento. E se a gente quiser encontrar informações sobre todas as suas unidades, tem algum lugar que meio que centraliza isso? A gente tem o Gastronomia MF no Instagram, né, no LinkedIn, no site, que tem todas as unidades, né, com seus respectivos endereços, que está lá muito fácil de poder absorver e encontrar os nossos projetos, os nossos restaurantes. Então, Gastronomia MF, vou deixar aqui na descrição dos nossos vídeos aí. Obrigado. Então, entrem lá, acessem, busquem a unidade que tem mais a sua cara, tipo de comida que você está mais afim de ir naquele dia, experimente, e tem também a opção de delivery, né? Tem a opção de delivery. Então, você pode até comer na sua casa, caso você não tenha muito tempo para se deslocar nesse dia específico. Vai lá para Ibira também, aproveita Ibira, corre lá, dá uma caminhadinha, faz o date, como o Koji sugeriu aí. Depois escolhe a sua unidade mais próxima e vai se divertir também um pouco para ter aquela sensação de felicidade pós-treino. E você sabe que tem um tema que o Koji falou, ele falou, Marcelo, você tem que explorar mais eventos, porque a gente tem espaço para eventos, né? Para receber, para fazer um esquenta, para fazer um aniversário corporativo. Super, e a gente se adapta bem para essas ocasiões. Para o nosso treinão aqui do podcast, vamos fazer um treinão lá nas unidades dele. Opa, vai ser um prazer, vamos. A gente faz a corrida pode se chamar, sabe como? Corrida da ONU. Cada país. Boa essa, hein? Vamos pro Japão, vamos pra Itália, vamos pra França, vamos pros Estados Unidos. Olha aí, ó. Você vê? O cara é criativo, o cara não é fácil. Entendeu? Hoje não para. A gente faz uma pit stop. Mas você sabe, Marcelo, que eu tenho um carinho grande por esse meu amigo, por esse... Ele, há um tempo atrás, ele foi fazer um aperfeiçoamento, foi buscar mais conhecimento. E ele fez uma aula, e filha da mãe, as perguntas dele sempre foi pertinente, sempre foi... Então eu tenho por você o maior carinho, a maior admiração. Parabéns, meu. Eu vou contar uma história rápida desse curso. Eu trabalho com marketing, e no grupo, na época, a gente... Os sócios lá tinham adquirido lá 9 casas de restaurantes, essas coisas. Aí eu fui fazer um curso com os melhores, né, para entender como funciona a dinâmica, porque é uma operação de guerra, realmente é uma operação de guerra. E o curso foram ministrados pelos principais players do mercado nacional. E o Marcelo foi um deles. E no final do curso, era uma turma de 25 a 30 pessoas da operação das principais restaurantes de São Paulo. É um grupo muito fechado, é um curso muito... dinâmico, né? Muito direcionado. Dos tops para os principais. E aí, pauleira mesmo, sabe? Pauleira. Curso focado mesmo, para profissionais. E aí, no final do curso, cada time tinha que apresentar um projeto de um restaurante, etc., até para ser avaliado pela banca julgadora. E o pessoal da EG lá, eu falei para minha turma lá, tinha 3 pessoas na minha turma, no grupo que a gente formou ali falei, vocês querem fazer dinheiro ou fazer ego? Status, né? Status. Vocês querem alimentar o quê? Eu falei, eu prefiro dinheiro. Aí eu falei, todo mundo topa? Topa. Eu falei, é o seguinte, ó, eu tenho uma ideia aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer fazer um restaurante para ganhar a estrela Michelin, para atender um público porque era o perfil da grande maioria ali. Era um perfil. Eu falei assim, ó, vamos abrir um restaurante chamado Pão com Ovo, onde a gente vai vender o lanche a R$2. O que vai ter no cardápio? Pão com ovo. O que mais? Não tem mais nada. É pão com ovo. Aí fizemos uma ficha técnica. O pão com ovo na época custava 0,35 centavos. Na época, porque hoje o ovo... Hoje o pão com ovo custa R$37. E aí a ideia era o seguinte, com R$2 você conseguia se alimentar muito bem, porque nutritivamente o ovo, né? Que belo business case isso aí, hein? Eu lembro um pouquinho disso, a gente devia ter feito isso daí. Não, e aí eu apresentei,
Eu fui o primeiro a apresentar lá para a turma, porque tinha um integrante do meu grupo que tinha que ir embora. Pegar um voo. Aí eu falei, posso ser o primeiro? Que era de fora de São Paulo, né? E aí eu apresentei e falei, ó, é o seguinte, ó. Cada um tinha 20 minutos para apresentar. Eu falei, é o seguinte, a história é essa, ó. Pão com ovo, funciona assim, assim, assado. Eu já tinha dado no Google, procurado imóvel do lado ali na Praça da Sé, onde tem aquele busca emprego de São Paulo, onde tem filas e filas de emprego. Sei. Tá todo mundo duro, sem dinheiro. E o pão com ovo, mega super aquele negócio. Sim. Então, assim, já procurei, aí já puxei quanto custaria para abrir esse lugar. O aluguel era tanto, eu fiz um planejamento muito rápido. Montou lá um business plan bacaninha. Hoje frigideira. Porque o curso era tudo isso também, né? Tinha que... Toda a parte de fogão, geladeira, falei, a gente vai comprar tudo usado, porque tem umas empresas que compram de restaurantes falidos. Sim. Falei assim, o investimento, em vez de ser 150 mil, vai ser 30 mil. Assim por diante. Aí eu montei um business plan muito rápido, muito tático. Falei, factível, né? É viável. Viável financeiramente. Abri lá, coloquei lá balcão, fachada, banco, documentação, parte legal, essas coisas todas. Montei um projeto e o mais legal, sabe qual que era a estratégia de marketing? Vamos ver. Acho que eu tô lembrando. Eu coloquei, ia contratar 3 anões vestidos com ovo, rodando por ali, ó, pela Praça da Sé. Esse episódio vai ser bloqueado. Entendeu? Não, mas é estratégia de marketing. Mas super comum. Mas quando ele falou isso, né? Claro que tem o primeiro impacto, né? Mas é muito... Mas ele ia valorizar a contratação. Sim, né? Gerar emprego. Não, e eles têm esse tipo de job. Já contratei algumas vezes. Já tem essa característica. Não é subestimando, não. Nada, pelo contrário. É muito... Mas daí ele preferiu ser corredor, preferiu ser seu parceiro. E o negócio acabou. Mas vamos voltar a isso aí. Quem sabe, hein? Vamos. Mas, Não, e sabe o que é o melhor? Depois de todos apresentarem, o seu foi o... Foi não só do curso, mas de todas as turmas que a EG teve nos 10 anos. Foi o número 1. Não, mas... Sensacional. É que o homem é líder. Por isso que quando eu vou correr lá, eu quero correr na frente dele. Não consigo. O homem é líder mesmo. Não, foi... Porque algumas coisas na vida eu acho que é o seguinte, nem tudo precisa atender o seu ego. Não. Longe disso, a gente tem que ser às vezes tático. É para fazer dinheiro o negócio? Vamos fazer dinheiro. Não, e muitas vezes, né, você não tem que olhar porque você realmente... É gostoso ter, né, ter o reconhecimento. Tudo. A gente tem, né, reconhecimento por vários guias, como o melhor restaurante, pelo próprio Michelin. Mas as maiores estrelas são os nossos clientes. Né? Então a gente tem que ter seguro isso, não somos nós. Claro que essa premiação é para o nosso time, para a nossa equipe. Que isso é muito bacana, enaltece, é bacana. Mas tem que lembrar que o dia a dia são os nossos clientes que estão lá, que e pagam o público conta. Que está na região, né? O plano de ação, o que determina o que você tem que ser é o bairro. Sim. Né? Não adianta você abrir e pagar a conta. Lá na Praça da Sé, que não tem público para isso. E pagar a conta. E agora ele falou, é muito legal ter o nível de reconhecimento assim, mas no final do dia, quem paga a conta são seus clientes. Então, assim, claro. É para ele que você tem que trabalhar, é para ele que você tem que... Claro, é para ele que você tem que surpreender, é para ele que você tem que realmente... Porque o dia a dia não é fácil, né? São os impostos, folha de pagamento, seus fornecedores, aluguel, água, luz. Sim. Gente, é uma cadeia de que, olha... Mas é isso, né? Demais, hein? Cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui nosso convite. Foi um papo muito bacana, com tanto que já deu 1 hora aí, a gente nem sentiu. Caramba. Mas, cara, a gente vai vir aqui outras vezes com certeza pra gente seguir esse papo. Sim. E vamos lá pra conhecer todos os restaurantes. Vamos fazer, quem sabe a gente faz um dos nossos restaurantes lá pra gente ir comendo e falando. Vai, Johnny. O Johnny adorou, hein? Olha lá, vai ser, ó. Então, próxima temporada do podcast vai ser in loco nos restaurantes do Grande Marcelo. Aí. Vai ser duro criar essa atmosfera aqui que você fez. Parabéns. É diferente. Bom, parabéns. É uma outra atmosfera quando o seu ficar pronto lá com aquele clima de... vamos fazer lá. De Ibirapuera ali. Vamos fazer lá. Vamos fazer bem legal, a gente leva equipamento.
inclusive, eu acho que as próximas gravações a gente poderia fazer lá. Vai, Você topa, assim, Johnny? Bora aí, ó. Vai ser um prazer. Fazer- Vamos Próximo- fazer mesmo Marcelo. ali na padoca. Ali. A padoca do Marcelo ali, ó. A gente pode até criar um pó de padoca. Entendeu? Não, vamos E já fazer. faz lá. A mercearia padoca Ó, se vocês da usarem, vila ali. vou ver se tem esse nome já registrado. Se não tiver aqui, ó, tá tudo gravado aqui que eu dei a sugestão primeiro, hein? Pó de padoca é muito bom. Valeu. João Marcelo, Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado e você que mesmo. ainda tá com a gente Obrigado, até aqui, viu? Obrigado. deixe seu like, se inscreva nos canais aí. Turma, @ chuva de like, hein? chuva de like pra nós. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau, valeu, turma. Obrigado.